Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 19 anos e sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para trazer para vocês a última parte do vídeo sobre competência 1, dicas de como ajudar vocês em gramática, estrutura sintática, enfim. Antes de tudo, quero reforçar, como em todos os vídeos de redação, não sou professora, não tenho formação na área, não sou estudante de letras, como eu deixo claro em todos os vídeos, eu sou estudante de medicina. E eu estou aqui só para passar um pouquinho do que eu sei para tentar ajudar vocês. E além de tudo, eu não estou aqui para ensinar gramática, isso seria impossível em um vídeo de 15, 20, 25 minutos. Tampouco em um curso com 4 aulinhas. Eu estou aqui só para dar algumas dicas de coisas que eu fazia para me ajudar a decorar, digamos assim, gramática mais fácil, a conseguir acertar mais na competência 1. Foram coisas que eu coloquei em prática ano passado que me garantiram 200 pontos na competência 1. Então, se você quer aprender essas diquinhas, quer tentar melhorar na competência 1 e às vezes não consegue sair ali de 120, do 80, do 160, vem comigo que eu vou tentar te ajudar, mas tudo isso depois da nossa vinheta, porque estudantes de todo o Brasil, antes de tudo eu quero desejar olá! Então, galera, hoje nós iremos falar basicamente de crase e colocação pronominal. Crase é quando existe uma fusão. Muita gente acha que crase é esse acentozinho aqui, ó. Na verdade, não. Na verdade, a crase é a fusão que faz com que esse acento apareça. Mas o nome desse acento não é crase, tá, galera? O nome desse acento é acento grave. A crase, ela ocorre quando nós temos a junção de uma preposição a com um artigo a. Então, juntando esses dois as, como nós não podemos escrever duas vezes a letra a repetir, a gente transforma ele em um a craseado, digamos assim, que é o a com acento grave. E aí eu vim trazer para vocês principais ocorrências e quando não deve usar crase de forma alguma. Quando nós ficamos em dúvida, no que nós ficamos em dúvida entre se tem ou não tem. Se eu te trago os casos que não tem, se não for nenhum desses casos, muito provavelmente terá o acento grave. Então vamos lá. Primeiro caso em que não há acento grave, antes de verbo. Então, por exemplo, ele está acostumado a vencer. É um exemplo que veio aqui na minha cabeça agora, eu não anotei nenhum exemplo no quadro. Mas enfim, é só pra dizer que antes de verbos não existe crase, não existe acento grave. E, inclusive, eu dei outro exemplo, acho que no primeiro vídeo de competência 1, lá eu falei um pouquinho sobre crase também, caso vocês queiram conferir depois, eu vou tentar deixar ele recomendado aqui ao final desse vídeo. Segundo caso, em que não há crase, antes de palavras masculinas. Então, várias vezes nós acreditamos que tem, né, por exemplo, devido a problemas, e aí tem pessoas que colocam, não tem crase em devido a problemas, porque problema é palavra no masculino, o problema, e não há problema. Então, por exemplo, eles foram a passeio. Passeio é uma palavra no masculino, o passeio, então não deve existir essa crase aqui. Eles foram a passeio, a sem acento grave. Existe uma exceção, que é quando dá a ideia de a moda de, mas isso é algo muito específico, então nem vou falar aqui pra confundir a cabeça de vocês. E além de tudo, a gente muito provavelmente não irá usar isso na nossa redação, não vejo um motivo pra usar isso. Mas enfim, então vamos generalizar aqui, erroneamente, mas muito praticamente, que antes de palavras no masculino nós não usamos crase. Antes de numeral, com exceção de horas. Então, por exemplo, leiam da página 7 a 10. Aqui não tem crase. O único caso em que existe crase antes de número é quando nós iremos indicar horas. Então, por exemplo, passa aqui para me buscar em casa às 17 horas. Aí tudo bem, aí o a seria craseado. Por quê? Porque ele está vindo imediatamente antes de um número que indica horas, né? Outro caso é antes de pronomes. Esse daqui, na verdade, há uma certa divergência. Por quê? Eu vou confessar pra vocês, já teve professor que falou pra mim que era optativa a crase, que você poderia usar ou não. Já teve professor que me falou que sim, que deve usar a crase. Mas quando eu mandava as minhas redações pra correção e eu colocava algum pronome depois, seja ele demonstrativo, seja ele um pronome relativo, um pronome oblíquo, um pronome do caso reto mesmo, os corretores sempre cortavam. Então, a partir daquele momento, eu comecei não mais colocar crase e comecei a acertar. Então, vou ser bem sincera
sincera com vocês, essa regra aqui eu não sei exatamente se ela está certa ou não. Só sei que na maioria das vezes o pessoal fala que essa crase aqui é optativa. Porém, na dúvida, não use. Então aqui, por exemplo, entregue a mim a recompensa. Não existe crase aqui porque está antes, né, no caso de um pronome. E além de tudo, o pronome mim, ele é um pronome oblíquo tônico. Inclusive, se você tiver em dúvida, eu vou falar um pouquinho sobre o pronome oblíquo átono aqui na colocação pronominal. Muita gente confunde, né, pronome oblíquo átono de pronome oblíquo tônico. Então já vou dar esse macetezinho pra você. O pronome oblíquo tônico, ele é acompanhado de uma preposição, enquanto o pronome oblíquo átono não. Então aqui esse a mim seria a preposição, entregue a mim. Tá vendo que existe uma preposição? Por isso esse mim aqui, ele é um pronome oblíquo tônico. Devido às suas condições, aconteceu tal coisa. Como aqui a gente tem um pronome demonstrativo, suas, então nós não usamos crase, porque aqui esse devido a seria unicamente a preposição exigida pelo devido a alguma coisa. Porém, nós não temos o artigo a. E se não há necessidade do artigo a, portanto, não há necessidade de crase. E aí vai a minha dica de crase. Tirando esses exemplos aqui que eu dei pra vocês, esses casos aqui, né, que você deve realmente ter decorado na sua cabeça, questão das horas, palavras masculinas antes de verbo, muitas vezes a gente ainda pode ficar em dúvida antes de algum substantivo, antes de alguma palavra, e aí eu usava muito essa diquinha aqui que me ajudava bastante. Eu não sei se ela está 100% correta, porém eu posso afirmar pra vocês que depois que eu fiz essa diquinha, essa regrinha, não sei se fui eu que inventei, mas assim, eu inventei pra mim, né, não sei se já existia isso e eu só não sei, mas enfim, eu sempre usei isso e eu nunca perdi nota, eu nunca errei crase depois dessa diquinha. Então, talvez tenha alguma brecha nessa regra, talvez, mas até hoje eu não encontrei nenhuma, até hoje eu não errei nenhuma crase por causa disso. Então, substitua a palavra a qual o verbo se refere, no caso aqui no qual a preposição, né, se refere, e veja se encaixa ao. Se encaixar, muito provavelmente o a será craseado. Então, por exemplo, se você escrever assim, devido às condições climáticas, aí você fica em dúvida, será que esse a é craseado? Aí você substitui o as condições por alguma palavra no masculino. Pega uma palavra no masculino no plural. Devido problemas. Problemas é uma palavra no masculino no plural. Devido aos problemas. Se encaixa devido aos problemas? Se encaixa. Então, devido às condições, está correto. Eu faço essa meio que regrinha porque se a palavra no masculino exigiu o artigo, então muito provavelmente a palavra no feminino, naquele sentido daquela oração, também exigiria o artigo. E talvez você fique confuso, mas enfim, eu usava essa diquinha e me ajudou. Até hoje eu nunca errei nenhuma crase. Talvez algum dia eu erre, mas enfim, até hoje deu tudo certo, graças a Deus. E a segunda dica, que na verdade é uma regra, é perguntar ao verbo. Se a pergunta que você fizer pro verbo não tiver preposição, então certeza absoluta que não haverá crase. Então, por exemplo, eu peguei uma frase aqui idiota, porque foi a primeira que veio na minha cabeça e eu estava com pressa. Mas enfim, como a macarronada. Muito provavelmente você não vai ter dúvida nessa frase aqui, né? Meio óbvio que não tem crase. Mas eu só peguei de exemplo para vocês poderem entender aí e quando surgir a dúvida, vocês aplicarem essa dica. Coma. O verbo aqui é comer. Quem come, come algo. Tá vendo que não tem come a algo, e sim come algo, não come de algo, não come para algo. Ou seja, o coma é um verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Portanto, se ele não exige preposição, certeza absoluta que não haverá crase. Porque se existir algum a, por exemplo, que existiu o a macarronada, esse a com certeza é artigo e não é preposição. Então, essas duas diquinhas que me ajudaram pra caramba a entender e a não errar mais crase. Por último, colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? A colocação pronominal nada mais é do que onde você irá colocar o pronome dentro da sua oração. Se vai ser antes do verbo, se vai ser depois do verbo ou se será dentro do verbo. Acredite, tem como um pronome ir dentro do verbo e eu vou te explicar quando que acontece cada coisa. Esse pronome, ele obrigatoriamente é um pronome oblíquo átono, ou seja, se for um pronome oblíquo
tônico, se for um pronome do caso reto, se for um pronome demonstrativo, um pronome relativo, nenhum desses casos não tem como você falar de colocação pronominal. Colocação pronominal a gente está se referindo a pronomes oblíquos átonos. E o que são? São aqueles que não exigem preposição, como eu falei pra vocês. Então, por exemplo, o te, o me, o se, o lhe. Quando a gente fala, por exemplo, entregue a mim, é um tônico, porque tem a preposição. Mas entregue-me é átono porque não tem preposição. Então, enfim, eu recomendo vocês, caso vocês tenham um pouquinho de dúvida nisso, que vocês estudem, é muito importante para vocês entenderem outras coisas também que serão faladas mais à frente. Mas enfim, próclise. Quando nós falamos de próclise, nós estamos falando de colocar o pronome antes do verbo. Pró vem antes, né, no caso. Vocês podem ver que eu não coloquei diquinha aqui, porque eu já sintetizei as minhas dicas, digamos assim, aqui na explicação. Como assim? Quando você vai estudar próclise, muitos livros, inclusive o que eu estudei, falava assim: a próclise é usada depois de palavras negativas. A próclise é usada depois de advérbio. A próclise é usada depois de pronomes demonstrativos. A próclise é usada depois de pronomes relativos. E aí ele te dá vários casos. Porém, eu gosto de resumir em dois, que muito provavelmente abrange todos. Eu não sei se abrange todos, mas é igual o caso aqui da crase. Até hoje eu nunca errei nenhum caso de colocação pronominal com essas regrinhas, ou seja, deve abranger uns 99% dos casos aí. Se tiver uma exceçãozinha, muito provavelmente eu nem vou usar na redação, que é o que importa, né? Então, depois de advérbios e depois de pronomes. Muitos livros, por exemplo, colocam aqui, deve haver próclise quando houver uma palavra negativa. Gente, mas palavras negativas não são advérbios? Não, nunca, jamais, tudo isso no advérbio? E os outros advérbios também não atraem a partícula? Então, vamos generalizar, vamos colocar advérbio. E pronomes relativos, pronomes demonstrativos, pronomes não sei o que lá, pronomes blá blá blá, atraem a partícula. Vamos generalizar pronomes? Até hoje eu nunca errei generalizando. Então, enfim, eu generalizo nesses dois casos, depois de advérbios e pronomes. Então, por exemplo, não deve-se ou não se deve? Não se deve, porque aqui eu tenho não, que no caso é um advérbio. Não se, que é o meu pronome oblíquo átono, não se deve continuar a propagação da cultura do ódio. Outro caso, aqui se faz, aqui se paga. O aqui, ele é um advérbio de lugar, aqui onde eu estou. Então, aqui faz-se ou aqui se faz? Aqui se faz. É preciso que se faça tal coisa. O que, ele é um pronome relativo, é uma partícula que atrai o pronome. Então, é preciso que faça-se ou preciso que se faça? É preciso que se faça. Essas duas classes aqui, advérbios e pronomes, atraem a partícula, que pode ser o se, o me, o lhe, enfim. Ênclise. A ênclise é o caso onde o pronome vem depois do verbo. E eu gosto de resumi-la em 4 casos. Depois de pausas, verbo no gerúndio, infinito pessoal regido por a, preposição a, e imperativo, obviamente imperativo afirmativo. Depois de pausas. Muitos livros colocam assim: a ênclise é usada depois de vírgula. A ênclise é usada no início de frase. A ênclise é usada depois de ponto e vírgula. No início de um período, depois de uma vírgula, depois de um ponto e vírgula, não há uma certa pausa? Então por que a gente não generaliza, coloca que a ênclise ocorre depois de uma pausa? Eu gosto de generalizar. Então, o que seria uma pausa? Seria depois de uma vírgula, um ponto e vírgula, depois de um travessão, talvez, dependendo da frase. Início de um período, você acabou um período, você vai iniciar outro, início de um parágrafo, tudo isso seria uma pausa. Então, depois de uma pausa. Por exemplo, se eu coloco logo, vírgula, se deve colocar ou deve-se colocar? Deve-se, porque aqui a vírgula, ela me indica uma pausa. Início também. Se você vai colocar uma frase só, me beije, não, seria beije-me, porque não tem nada antes. Início de período, então, ênclise. Verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio é quando ele está terminando em ando, endo ou indo, né? Então, podemos observar a realidade caótica brasileira. Vírgula, fazendo-se necessários subterfúgios. Ué, Pamela, mas tem uma vírgula aqui. Além de ter ênclise por causa da pausa, a gente tem uma ênclise por causa do verbo. O verbo está no gerúndio, fazendo. Então, todas as vezes que o verbo estiver no gerúndio, ênclise, o pronome vem depois do verbo. Terceiro caso, infinito pessoal regido por a. O infinito pessoal é aquele que termina em ar, né? Ar, er, ir,
or também, enfim. Aqui eu havia escrito um exemplo, mas eu havia escrito errado, eu acabei de perceber na hora que eu li, então eu mudei. E esse exemplo eu peguei da internet porque eu não consegui pensar em nenhum de cabeça. Mas enfim, infinito pessoal regido por A. Passaram a odiar-se. Por que não é passaram a se odiar? Porque tá vendo que esse daqui, esse verbo aqui, odiar, ele tá no infinito pessoal. E aqui a gente tem a preposição a. Então todas as vezes que isso acontecer, a gente coloca ênclise, ou seja, o pronome ele vai vir após o verbo. Mas esse caso aqui, vou ser bem sincera, a gente quase não usa ele na redação. E o último caso, imperativo, obviamente afirmativo. Por que eu falo obviamente afirmativo? Porque o imperativo negativo seria não faça isso, não coma isso, não seja isso. E se a gente está colocando não, o nunca, o jamais, a gente tem um advérbio. Então, a gente vai encaixar no próclise. Então, obviamente, nós temos imperativo afirmativo. Aquela música lá, né? Pai, afasta de mim esse cálice. No caso, o cálice lá, teoricamente, seria um duplo sentido, né? Cálice, tipo cálice de vinho. Mas esse cálice, por que que o se, ele vai depois do cálice e não antes? Por que que não pode ser, pai, afasta de mim esse se cale? Porque o cale, ele está no imperativo. Cálice é uma ordem. Então, todas as vezes que o verbo estiver no imperativo afirmativo, ou seja, estiver dando uma ordem, né, um sentido de obrigação, enfim, sempre ênclise. E por último, a mesóclise. Bem, fica meio intuitivo, né? Se a próclise é antes, a ênclise é depois, a mesóclise é no meio. E quando que vai ocorrer mesóclise? Basicamente só em dois casos, esse daqui não tem como errar. Ou o futuro do pretérito ou o futuro do presente. Então, por exemplo, se lá na sua redação, lá na sua introdução, você vai colocar a Constituição como repertório, você vai colocar assim, ó, com a Constituição Federal de 1988, se esperaria, se tornaria possível pensar? Não. Tornar-se-ia pensar, tornar-se-ia correto pensar. Por que tornar-se-ia? Porque o verbo, ele está no futuro do pretérito. E quando o verbo está no futuro do pretérito, na norma padrão, na norma culta, a gente usa mesóclise, a gente coloca o pronome aqui no meio. Tá vendo? A gente meio que quebra o verbo para colocar o pronome lá no meio. E qual seria o futuro do presente? Quando a gente fala, por exemplo, será, terá, pensará. Então, por exemplo, assim, a gente vai colocar, se tornará possível que o Brasil não possua mais essa realidade? Não, nós iremos colocar assim, tornar-se-á possível que o Brasil não possua mais essa realidade. Então, fica aí a dica. O futuro do pretérito a gente usa muito, principalmente na introdução, e o futuro do presente a gente usa muito, principalmente na conclusão. Alguns corretores, eles não tiram nota se você colocar, por exemplo, tornaria-se correto pensar. Alguns corretores já me falaram isso, que eles não tiram nota, porque realmente é algo muito, sei lá, sabe, muito... A gente não vê isso no cotidiano, né? A gente não vê ninguém falando tornar-se-ia, tornar-se-á. Então, acaba que eles meio que perdoam, sabe? Fazem vista grossa. Mas alguns que são mais rígidos, eles cobram sim. E, somado a outros erros, eles podem sim tirar nota na sua competência 1. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e eu peço a vocês, como vocês já sabem, que caso essa aulinha, digamos assim, tenha acrescentado alguma coisa, nem que seja uma mínima coisinha pra vocês, eu peço pra que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam aqui no canal pra me ajudar a bater os 20 mil inscritos. É muito importante, principalmente o like, para que esse vídeo seja recomendado para vários outros estudantes e eles também tenham a oportunidade de aprender algumas coisas extras como vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, qualquer comentário, qualquer crítica construtiva, podem deixar aqui nos comentários que eu leio todos. Um beijo e tchau!